Bom dia a todos aí, obrigado pela presença nessa sexta-feira, 11 horas da manhã. A ideia é passar um pouquinho do que a gente tem visto por aí, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente falar quem é a Virtex. Eu sou um dos sócios da Virtex aqui no Brasil, tá? Falando um pouquinho da empresa, é uma empresa americana. Ela nasceu nos Estados Unidos, a gente tem toda a atuação na América Latina a partir de 3 países e Brasil. A gente, eu sou uma das pessoas que estou aqui, Karina, Felipe, Gabriel, então tem um time aqui espalhado pelo Brasil, não só em São Paulo, capital, tá bom? Então é algo bem rápido aqui. A Virtex faz o quê? Eu sou integrador Nerdio e Microsoft aí para você, para o cliente, tá bom? Então, bora lá. Vou tirar da minha tela aqui. E agora com vocês, Fábio e Valverde. Valeu, Geraldo. Obrigado. Bom dia a todos. Ah, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início. Por favor, só me informem aí quando vocês estiverem conseguindo enxergar minha tela. Tudo ok, Fabião. Maravilha, então. Pessoal, obrigado aí a todos pelo tempo de vocês mais uma vez. Meu nome é Fábio Oliveira, eu sou especialista de Azure aqui na Microsoft, focado em infraestrutura e core. E o tema que nós vamos discutir hoje aqui, ele está bem dentro desse cenário de core, de redes, de soluções de computação. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o serviço Azure Virtual Desktop. Para quem quiser se conectar comigo, está aqui o link do meu LinkedIn. Podem ficar à vontade para me adicionar lá e quiser depois a gente puxar, bater um papo, fica super à vontade ali, tá, pessoal? Então, a primeira coisa quando a gente começa a falar aqui do Azure Virtual Desktop é que ele é uma plataforma de VDI, e como plataforma de VDI, a gente entende que muitos dos trabalhos remotos, né, da mudança que houve aí, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve uma super escalada do trabalho híbrido, do trabalho 100% remoto, chegaram várias complicações para a UTI tomar conta do seu ambiente da mesma maneira tradicional antes, quando tinham todos os colaboradores dentro da empresa, né? Então, esse serviço, essa solução, ela permite trazer e adotar tecnologia de maneira a acesso remoto, seguro, ajustar e avaliar as soluções, às suas necessidades de acordo com a escalabilidade, pensando sempre na otimização, né, de custos aqui, comparando com modelos tradicionais de VDI on-premise. Então, aqui só um dado que eu quis trazer para vocês, de uma pesquisa que foi realizada pelo Gartner nos Estados Unidos, onde eles dizem que 60% dos funcionários dessa pesquisa aí responderam que ter que mudar o trabalho, né, com a flexibilidade de poder ter o híbrido ali, poderia afetar a permanência deles nas organizações. Então, só para a gente começar a dar uma interagida aqui, pessoal, não sei se alguém puder dar um joinha, alguma coisa, se já teve alguém ou conversou com alguém que passou ou passa por situações similares a essa, né? Puxa, eu estou 100% remoto e a empresa está querendo que eu vá para o escritório, esse tipo de coisa, gerando essas expectativas e tudo mais, né? Para a gente entender que prover o acesso para o colaborador, onde quer que ele esteja, é o mais importante para também a satisfação deles dentro da companhia, né? E o TI faz um papel fundamental participando disso. Então, aqui eu queria trazer alguns casos de uso específicos aonde essa solução ela atende, ela atua para ajudar a TI e as empresas, né? Então, pensando ali primeiramente em segurança dos dados. Como o acesso fica restrito a um ambiente controlado, seguro, escalável, todo o dado que ali está sendo trafegado, conversado, ele pode ser encriptado, ele é de controle da empresa, existem vários mecanismos para garantir que você não consegue extrair dados ali, até mesmo gravação de tela seria um dos casos para, dependendo das situações, do segmento da companhia.
necessidades de computação elevadas. Aqui estou falando um pouco de times de engenharia, times de ciências de dados ou outros times, onde as pessoas requerem uma capacidade computacional maior e tem que ficar comprando hardware, né? Aquelas estações de trabalho grandes ali, meio que dá uma inflexibilizada no trabalho dessas pessoas, pensando nesse modelo remoto, né? Imagina um engenheiro pode estar em qualquer localidade distante e ele poder abrir as suas aplicações, CAD, CAM, CAI, o que for, com a mesma performance que ele tivesse no ambiente local. Outra coisa é, por exemplo, aqui na Microsoft a gente incentiva bastante o Bring Your Own PC. Então, as empresas adotarem modelos onde o colaborador pode trazer o próprio computador, PC, Mac, o que for, e conseguir acessar e consumir os recursos da companhia, mesmo de forma segura, tá? Utilizando os serviços ali do 365 em conjunto. Questão de desastre recovery, né? É super importante. Trabalhos temporários é algo que a gente endereça bastante com esse cenário, né? Imagina você ter que entregar para todos os terceiros, consultores, etc., da sua empresa, um laptop e um desktop. Nesse caso, ele traz da companhia dele, da empresa dele, desse terceiro, o laptop, o computador, e ele acessa o VDI, né? Acessa a aplicação conforme vocês controlarem e distribuírem. E aí, para merge e acquisitions, também é um cenário onde facilita a transição de acesso entre as companhias, tá? Aqui um pouquinho mais sobre o próprio Azure Virtual Desktop, ou área de trabalho virtual do Azure, que é a nossa solução de AVD. Ela traz e implementa uma experiência de desktop segura em qualquer lugar para o cliente, seja utilizando o Windows 11 ou Windows 10, mantendo o controle e gerenciamento desse ambiente, com segurança, confiabilidade, com governança, pensando ali na questão das otimizações dos custos, tá? Ah, pessoal, esqueci de comentar aqui. Fiquem à vontade para interagir no chat e colocar suas perguntas, dúvidas. No final, aqui eu e o Daniel vamos responder as suas dúvidas, tá? Então, vamos lá, continuando. E aí, com essa experiência que a gente consegue levar para o usuário de Windows 10 e Windows 11, ele tem a mesma sensação, né, a mesma qualidade de utilização de aplicativos e recursos como se ele tivesse no seu desktop local. Então, por exemplo, eu estou usando o meu Windows 10, o meu Windows 11, a minha companhia está entre esses dois sistemas operacionais ali em sua maioria. Quando você entrega um modelo de trabalho de VDI para o cliente, normalmente ele tem uma experiência de um Windows Server. E aí você precisa trabalhar aquela parte de experiência do usuário, para ele ter as telas mais suavizadas, para ter um pouquinho mais de elemento visual compartilhado ali, que não é o foco para servidores. Então, o AVD, né, o Azure Virtual Desktop, ele traz a capacidade de você personalizar, de você utilizar múltiplas imagens diferentes, seja o Windows 11, Windows 10, e trazer também a experiência que o usuário tem quando ele está utilizando o seu laptop conectado diretamente na rede da empresa, tá? Um ponto aqui que eu até comecei a linkar ali quando eu falei de high computing é a possibilidade de você utilizar vários tamanhos de máquinas, capacidades e tudo mais, pensando, por exemplo, a questão da engenharia ou cientistas de dados que requerem máquinas com GPU para processar determinados tipos de dados, ou imagens, ou informações. Então, imagina que, em vez de você contratar ou comprar uma máquina super cara, com GPU, etc., você pode criar um pool de servidores de recursos que tem essa característica de uma GPU, e você só pagar por horas que realmente o engenheiro, o cientista, o colaborador ali que utilizar esse serviço vai pagar. Então, a vantagem aqui de otimização de custos pelo uso e cobrança por hora de alocação de compute aqui no caso, tá? E aí, a partir da simplificação da entrega de aplicativos para os usuários. Muitas vezes, quando a gente fala de VDI, a gente está pensando somente na entrega de uma área de trabalho completa para o cliente, né, para o usuário final, onde ele vai ter uma experiência de desktop. Mas a solução do AVD ela permite muito mais que você
empacote as suas aplicações, um exemplo aqui, o SAPGUI, ou uma aplicação do RH de folha de pagamento, onde todos os colaboradores teriam acesso, até mesmo o navegador, né, como Chrome, Edge e outros. Você empacota isso e disponibiliza para os seus usuários, para os seus clientes, para que eles tenham acesso não à área de trabalho virtual inteira, se não é o caso, se não há necessidade, e sim só daquela aplicação virtualizada, rodando e hosteada dentro de um ambiente controlado e seguro, tá? Falando em seguro, esse ambiente ele é todo integrado com o Microsoft Entra ID, utilizando MFA, que são aquela autenticação de múltiplo fator, para garantir maior segurança na utilização dos seus ambientes de desktop virtual. Ou seja, não basta o cara ter a credencial ali, mas ele precisa também ter o segundo fator de autenticação e tudo mais, tudo isso garantido pelo Entra ID. Para os que já conhecem Azure de algum tempo aqui, esse era o Azure AD, que passou a ter um rebrand aqui e conhecido agora como Microsoft Entra ID. Então, parte da infraestrutura acompanha a infraestrutura do Azure, mais de 60 data centers disponíveis, né? E a gente tem uma super granularidade ali de escolha para o cliente onde ele quer rodar, ou seja, empresas com múltiplas localidades se beneficiam por isso, podendo colocar os seus pools de recursos mais próximos desses colaboradores, mesmo que eles não estejam, né, fisicamente ali dentro de uma região onde é comum utilizada, tá? Ah, aí aqui, queria trazer para vocês um pouquinho da diferença entre os serviços que a gente consegue entregar, desde maneiras tradicionais com o legado, para quem aqui, vamos dar uma interagida aqui, pessoal, quem aqui conhece o Terminal Services, ou Citrix, ou Remote Desktop ali, que largamente utilizado para compartilhamento de área de trabalho. Então, boa, vi aqui que algumas pessoas levantaram a mão. É isso mesmo. Você continua com essa experiência de área de trabalho legada com Windows Servers, fazendo toda a gestão, utilizando usuários múltiplos no mesmo servidor, com aplicações Win32 e Office, por exemplo, aqui no caso aqui, estou dando como o perpétuo, né? Mas é o Office 2021. O que permite que aplicações legadas, que não estão preparadas para rodar em Windows 10, Windows 11, podemos ainda, com a opção tradicional de Windows Server, a gente conseguir que o colaborador tenha acesso a essas aplicações, a essa solução. Agora, falando aqui um pouquinho da parte da modernização que chegou, que é a utilização do servidor, né, do serviço, com o sistema operacional cliente, exatamente o Windows 11 ou Windows 10 Enterprise, onde o cliente vai acessar o ambiente de trabalho e ter a mesma experiência que ele teria se ele tivesse no laptop, no desktop local dele. Então, toda a parte de segurança avançada que existe dentro do Windows 11, toda a parte de performance, aí aqui algo legal, né? Pode ser VDI 1 para 1, onde um único usuário consome uma VM disponível para ele, ali um pool de recurso ali disponível para ele, ou multi-usuários, multi-session, que a gente fala. Então, um mesmo compute com o sistema operacional cliente, aqui no caso Windows 11, podendo ter múltiplos usuários consumindo esse mesmo recurso, compartilhando este recurso e utilizando aplicações tanto em 32 quanto aplicações da Microsoft Store ou o WP Apps aqui, além, né, lógico, do Microsoft 365 Apps for Enterprise, aí, que são os aplicativos mais tradicionais da Microsoft aqui com o Office junto, tá? Mesmo caso para o Windows 10, a diferença é o Windows 10 ele já está próximo aí do fim do ciclo de suporte, então a gente sempre recomenda o cliente já ir para o ambiente Windows 11 mais atual, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho da produtividade e eficiência de custos em relação ao Azure Virtual Desktop. Fazer aqui só uma imagem para vocês, para mostrar aí a disponibilidade de onde está o serviço do Azure Virtual Desktop disponível hoje. Então, podemos notar que no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, ou seja, a gente consegue, né, atender praticamente qualquer região que o cliente estiver, tem um data center próximo com a disponibilidade do serviço de VDI
do Azure Virtual Desktop disponível para ele, tá? E aí, a Microsoft não tem somente o serviço de área de trabalho remoto. Além do serviço de área de trabalho remoto, o Azure Virtual Desktop, a Microsoft possui outros dois serviços que são similares a essa entrega que eu comentei para melhorar a eficiência do trabalho dos colaboradores de maneira remota ou quando eu quero ter alguns controles aqui. Então, eu vou no próximo slide já detalhar, mas só queria comentar aqui. O Azure Virtual Desktop, ele é a solução voltada para VDI ou aplicações onde você vai compartilhar e você vai ter toda a gestão desse ambiente. Ele é como um PaaS, né, uma plataforma como serviço. E a Microsoft tem o Windows 365, que é essa mesma experiência que eu discuti com vocês aqui, de um VDI, um para um ali no cenário de Windows 11, com todos os benefícios, só que SaaS. Eu não preciso me preocupar com configuração de computadores, de host pools, de gerenciamento, de nada disso. Ele tem todo um SaaS ali por trás que faz toda essa gestão. O usuário precisa pura e simplesmente fazer a autenticação dele uh, no Windows 365 lá, e ele já tem uma experiência completa de um VDI para ele. Além disso, tem o Microsoft DevBox, voltado ali para os desenvolvedores. Então, o Microsoft DevBox, a Microsoft lançou se não me engano, no ano passado ali, e ele tem a característica de atender uma necessidade específica das áreas de desenvolvimento. Muitas áreas de desenvolvimento têm as suas equipes trabalhando em diferentes projetos. Cada projeto tem um toolchain, né, a sua stack ali, diferente. Então, às vezes, o cara está trabalhando num projeto que tem .NET Core, que tem Angular, que tem banco de dados Mongo, sei lá. E aí, ele terminou aquela sprint, que ele entregou ali o trabalho dele, ele foi alocado num outro projeto. Esse outro projeto agora é Java, é C Sharp, ou sei lá o quê, completamente diferente o toolchain. Normalmente, o que aconteceria era, esse desenvolvedor ele precisaria fazer o setup da máquina dele, investir uma quantidade de horas ali de instalação de componentes e tudo mais, garantindo que todo o toolchain daquele novo projeto estivesse disponível para ele. Porém, com o DevBox, né, o Microsoft DevBox, e aí aqui já passando para o próximo slide para representar o que eu estou falando, ele consegue ter uma experiência para cada projeto, eu posso ter um pool de recursos ali que o desenvolvedor se conecta numa VM. Quando ele se conecta naquela experiência daquela VM, da mesma maneira como eu discuti ali anteriormente, né, com o Windows 365, ele é um SaaS completo, end-to-end. O cara só se conecta naquela VM e aquela VM possui pré-instalado todo o toolchain, todos os componentes necessários para que o desenvolvedor imediatamente inicie seu trabalho de codar, de escrever códigos e entregar projetos para o trabalho dele, não perdendo tempo, né, com o setup de máquina novamente, tá? Aqui nessa tabela é só para vocês ficarem por dentro, né, de como que é a disposição de cada um dos serviços. Então, como eu comentei, né, o serviço do Azure Virtual Desktop é PaaS, do Windows 365 e do Microsoft Virtual DevBox é SaaS. E aí cada um tem uma diferença aqui também na maneira de cobrança. O Virtual Desktop é por consumo, o Windows 365 é por usuário por mês e o DevBox é por mês, por instância, por hora de utilização. Ali tem uma série de coisas. A gente pode, em um outro momento, falar só sobre um desses outros dois serviços aqui. Além disso, eu queria trazer aqui três maneiras que as empresas hoje que possuem em seu ambiente soluções de terminal services com Citrix, com VMware, com o próprio terminal service vanilla ali da Microsoft, com as RDS Chaos, que eles conseguem reduzir e dimensionar melhor os seus custos de infraestrutura, sem se preocupar com garantias, suporte, aquisição de novo ambiente, e aí a escala disso também fica mais facilitada utilizando um serviço de nuvem. Custos de licenciamento. Então, a maioria dos clientes que já possuem licenças de RDS ou possuem contratos Microsoft 365 já são elegíveis a utilizar essas licenças utilizando, né, dentro do Azure Virtual Desktop, e que eles podem ali reduzir o custo total de propriedade
mantendo ali menos recursos, né, como um gateway, como um web access para controlar esses acessos, toda a parte de monitoramento integrada e nativa do Azure, utilizando Log Analytics e Azure Monitor, bem como todo esse ambiente pode ser orquestrado com infraestrutura como código, né, utilizando o Azure Resource Manager, o Azure DevOps ou até mesmo Terraforms e outros aí, tá? Estou falando aqui na parte de licenciamento, pessoal. Estamos chegando bem próximo aqui do fim da minha apresentação, mas é importante deixar a questão do licenciamento disponível para vocês. Quando a gente fala do ambiente client, né, que eu estava me referindo ao Windows 11 ou Windows 10, se o cliente possui alguma dessas licenças que vocês estão vendo aqui, estou falando do Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, Student, F3, Business, ou licenças de Windows 11 e Windows 10 Enterprise dentro dos contratos E3 ou E5, esses clientes, esses usuários, são elegíveis a utilizar o recurso de Azure Virtual Desktop sem nenhum custo de licença adicional. Ele não precisa pagar por nenhuma CAL, nenhum RDS CAL, não precisa pagar por nenhum serviço de sistema operacional cliente para ele poder acessar e consumir esse recurso. Ou seja, o consumo, né, o custo daquele acesso daquele usuário é somente a computação que ele está utilizando ali e que muitas vezes está compartilhado, então até mesmo esse custo é diluído entre múltiplos usuários. Mesma coisa serve para o ambiente de servidores aqui. Quando o cliente já possui as suas licenças da RDS, ou seja, mesmo se você tem Citrix ou VMware para a sua solução de VDI, você precisa de adquirir a licença RDS da Microsoft. Então, se você já possui essa licença RDS, uma migração para o Azure Virtual Desktop, trazendo aproveitando o investimento já feito, né, em suas licenças de RDS CAL, garante que o custo fique similar ao da experiência do cliente. Você vai pagar somente pelo compute, não havendo necessidade de pagar novamente, né, ou de fazer novas aquisições aqui por licenças de RDS-Cal ou subscription, nada disso, tá? O custo vai ficar por conta mesmo só das máquinas virtuais que os usuários vão estar consumindo dentro dos seus serviços. Aqui, por fim, pessoal, eu queria deixar aqui como próximos passos, depois eu vou colar no chat para vocês, mas alguns dos links que eu acredito que são interessantes para quem quer dar o próximo passo aqui, conhecer mais, né? Então, primeiro os docs, né? Toda a documentação ali do AVD disponível nesse link que está aqui. Questão de treinamento, para quem conhece o Learning lá para fazer treinamento, aqui tem a trilha específica para você se capacitar e se especializar em Azure Virtual Desktop. E aqui um guia interativo também para as pessoas que são mais visuais ali também conseguirem entender um pouco melhor sobre o que é esse serviço, tá? E qual a disponibilidade dele ali. Bom, com isso, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês aqui e vou pedir para o Daniel chegar aqui e fazer a parte da apresentação dele, dando continuidade aqui, tá? Legal, Fábio. Antes, o Magno fez uma pergunta e o Juan já respondeu. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor. A Tá, pergunta do Magno eu não estou vendo Fábio, o chat. vocês estão vendo aí, né? O AVD tem a condição de contingência por geolocalização? Ele possui a capacidade de ter a contingência por geolocalização, mas ele requer outros recursos, outros componentes do Azure para garantir que se um determinado host pool, um determinado pool que está em uma região passe a falhar, ali o Traffic Manager ou outros dos nossos serviços ali de balanceamento consigam rotear os acessos, as conexões para outra região, tá? Tá respondido aí? Maravilha, Acho que Daniel. tá. O Juan, inclusive, colocou também já colocou aqui a resposta para o Magno. Deixa eu compartilhar minha tela e só confirme que vocês estão visualizando. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Ok? Estão visualizando aí, né? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Queria agradecer aí ao Geraldo, a Virtex, Fabião aí que nos reunimos hoje para fazer esse bate-papo interessante aí com vocês sobre AVD.
né? E da minha parte aqui eu vou falar um pouco sobre a Nerdio e toda essa sinergia com o AVD da Microsoft, né? Primeiramente, eu sou o Regional Sales Manager da Nerdio no Brasil, né? E comigo também tem o Juan Paes, que é o engenheiro, ele está aqui com a gente no chat, qualquer pergunta técnica ele vai nos apoiar aqui. Eu deixei meu e-mail aqui também para contato, caso a gente tenha aí próximas conversas. E a ideia aqui é explicar um pouquinho da Nerdio, explicar o que a gente faz e como que a gente tem ajudado os clientes de AVD nesse movimento. Então, para quem nunca ouviu falar, a Nerdio é uma fabricante de software também, parceira da Microsoft desde o surgimento do WVD, e o nosso principal produto ele é voltado para melhorar a gestão do AVD, né, do ambiente AVD para os seus clientes, né? E aí o Fábio fez uma bela introdução sobre como que o AVD trabalha, quais são os benefícios. Então, eu queria só reforçar justamente por que o AVD nesses ambientes, nessa estratégia, né, de modernização de computação para usuários finais. Não é à toa, né, que a Microsoft ela vem nesse movimento há muito tempo. Eu acho que vocês, todo mundo aqui, muitos eu já conheço, até de outros ambientes, aí, outros projetos que fizemos juntos. A Microsoft fez um movimento há muito tempo, né, da virtualização, desde do RDP, o RDS, e agora com as opções de AVD. Então, hoje, ela é líder no quadrante do Gartner para o mercado de desktop como serviço. Isso dentro das duas maiores instituições. Então, eu estou falando tanto do Gartner quanto do IDC, e a gente vê cada vez mais, né, investimentos sendo feitos em cima da plataforma. E por isso nós fomos nomeados também em 2024, né, como sendo também líder no quadrante do Gartner para a entrega de virtualização de desktop. O AVD já tem uma maturidade, já tem clientes de diversos tamanhos, pequeno, médio, grande, ok? Então, e a gente também acompanha junto com o time de engenharia da Microsoft, todas essas atualizações, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de como que a Nerdio vem fazendo isso em conjunto. Algumas das vantagens aqui, né, o Fábio propriamente citou, mas só para reforçar a questão de utilizar os benefícios do licenciamento atual, eu acho que é bem importante como vantagem, porque isso é economia no bolso de vocês, né? Vocês não precisam pagar novamente por um licenciamento para entrega de virtualização de desktop, somente o recurso computacional a ser utilizado dentro do Azure. E a gente está falando de uma plataforma totalmente moderna, a gente está falando de uma plataforma do qual já vai trazer os sistemas operacionais de última versão, né, como o Windows 11, o Windows 10, a acompanhar também toda a integração do teu pacote Office, do teu pacote Intune, dentro da entrega também da estratégia de virtualização dos desktops. Até mesmo como o Fábio comentou, a gente está falando de uma tecnologia que ela é globalmente entregue pela Microsoft. Então, isso te dá uma opção também de expandir, acho que tem que admitir aqui, de expandir cada vez mais, né, esses resource location em qualquer data center que vocês venham a escolher. E o outro ponto que eu acho que é super importante e está sendo cada vez mais procurados pela companhia é justamente pagar pelo que se consome. Eu acho que você fazer o acompanhamento, né, do crescimento da empresa e simplesmente ter a cobrança pelo que está sendo utilizado é o maior desafio. A gente tem em muitas outras plataformas a questão do tipo, né, de investimento, CAPEX ou OPEX, e até hoje isso acaba sendo um desafio ainda dentro das companhias. E quando a gente olha para o modelo de entrega do AVD, é um modelo totalmente baseado em consumo. O Fábio também citou a questão de uso, né, do licenciamento. E a gente pode ver, como ele apresentou, a maioria dos contratos hoje que a Microsoft tem com os clientes dá o direito ao AVD. Então, é super importante reforçar essas vantagens, porque provavelmente vocês que estão
assistindo essa apresentação já possuem o direito de uso do AVD, né? E vocês nem, de repente, estão sabendo. E vocês continuam pagando por uma licença de RDS lá do ambiente on-premise porque não tem esse conhecimento. Então, a ideia aqui é passar para vocês também esse item. Voltem para conversar com a gente, porque tem formas de reduzir cada vez mais aí os custos operacionais para vocês. E aí, por que a gente tem esse casamento perfeito, né, de AVD mais Nerdio? A Nerdio, como eu comentei, gente, ela surgiu desde o início da primeira versão, né, da virtualização de desktop na nuvem, o WVD. Ela é uma parceira da Microsoft de longa data e ela vem renovando, né, os contratos de parceria da engenharia para acompanhar também a evolução do AVD e aperfeiçoar a ferramenta dela para isso. E nesse ano, nós fomos nomeados como parceiro do ano da Microsoft. Isso é um peso, né, gigantesco para a gente, porque, inclusive, a Microsoft nos recomenda, né, para ser parte da solução AVD dos seus ambientes. Por que isso, né? Quando a gente fala de um ambiente AVD, a gente tem alguns custos, né, que, óbvio, a gente vê na fatura, mas a gente não tem a noção de como que esses custos são distribuídos, e aqui eu trago um pouco, deixa eu só ver se está aparecendo, acho que está cobrindo aqui, eu vou ter que colocar para o lado, mas a gente está falando que hoje, né, o licenciamento que já está coberto não está nessa lista, então você tem somente o custo do uso de computação. E aqui uma divisão em fatias, do qual eu tenho, em média, aí, 70% de custos em computação, 12% em storage, FS Logics, que é a parte do perfil dos usuários, 9%, 3% de rede e 6% para outros, né, recursos. E é justamente aqui que o Nerdio vai trabalhar. A nossa solução para fazer a gestão, né, do AVD chama Nerdio Manager for Enterprise, ok? O que nós somos, gente? Nós somos uma plataforma, ok, de gerenciamento do AVD. A ideia da Nerdio é trazer a experiência que você tem de Cloud Azure para dentro também do AVD. E a gente trabalha em 3 principais pilares: acelerar implementações, minimizar custos e reduzir a complexidade de gestão desse ambiente. Como que a gente trabalha nisso? Quando você tem hoje o ambiente AVD, por mais que você tenha um conhecimento, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado aí para quem principalmente veio de outras plataformas de virtualização, justamente a administração desse ambiente. Então, para você fazer uma entrega de um desktop virtual, você tem que criar a imagem base, você tem que fazer o deploy das políticas, você tem que ajustar os perfis dos usuários, as publicações e etc. Todo mundo sabe que isso leva um tempo, né? E justamente a solução da Nerdio, ela reduz em até 80% esse tempo de implementação. Então, resumindo, você tem 10 telas para fazer a entrega de uma máquina virtual para um usuário, e dentro do Nerdio você vai ter 2 telinhas apenas para fazer essa entrega, essa configuração. Então, a gente trabalha em todas as camadas que o teu AVD precisa para administrar, e a gente simplifica isso. Um outro pilar muito importante, eu acho que todo mundo, né, inclusive quem já é cliente de AVD e não tem Nerdio, busca também por esse motivo, que é minimizar os custos. Quando eu digo minimizar os custos, muitas vezes eu quero ter a garantia de que eu estou utilizando a ferramenta da melhor forma, ok? Da forma mais otimizada, sempre olhando a experiência do meu usuário. Então, a ideia da solução da Nerdio é revisitar o seu ambiente 24/7, utilizando toda a inteligência artificial que a ferramenta possui, revisitando os perfis de uso dos seus usuários e garantindo que eles estão usando da melhor forma o recurso computacional entregue, trazendo as recomendações, inclusive, para vocês reduzirem ou para vocês aumentarem ali a configuração dessa máquina. Então,
quando a gente coloca o Nerdio, muitas das vezes, pessoal, muitas das vezes, quase 99% das vezes, a gente já apresenta recomendações que vão reduzir os custos de máquinas virtuais dentro do AVD. Eu estou falando de dinheiro direto para vocês sendo reduzidos na conta do AVD. E um outro ponto que, óbvio, a gente acaba não conseguindo mensurar isso, mas é a complexidade, como eu falei, né? Hoje você tem toda a plataforma do AVD, você tem as janelas, você tem as telas, você tem o aprendizado do seu profissional, mas com certeza você tem hoje alguns itens a serem clicados, configurados, para você encontrar uma informação, para você setar uma informação e etc. A ideia da Nerdio é reduzir e consolidar tudo isso dentro de uma única console. E essa console vai ser muito mais intuitiva, ela vai trazer muito mais rapidez para você aplicar essas configurações, fazendo você economizar e também sendo muito menos complexo isso. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm uma expertise ali dentro de plataformas em Azure, com automações e etc., mas mesmo essas pessoas que já têm conhecimento, quando a gente apresenta o Nerdio, eles veem vários valores agregados ali dentro da solução. E todos esses itens que eu comentei, pessoal, é para a gente trabalhar em cima desses pilares que estão aqui na lateral. O Azure Virtual Desktop. Se o teu cliente também tiver 365, a gente pode fazer a gestão disso. O Azure Stack HCI, que hoje chama Azure Local, para quem não conhece, é usar a sua nuvem no ambiente on-premise. Se você tiver esse cenário, essa dependência, essa necessidade de usar ambientes locais, o Nerdio Manager for Enterprise ele também consegue gerenciar esses hosts que vão estar localmente. E, inclusive, a integração com o Microsoft Intune. Porque quando você faz uma entrega de um desktop virtual, você precisa de aplicações ali, você precisa de gestão daqueles desktops, inclusive até do mesmo endpoint. Então, a ideia do Nerdio Manager é olhar todo o contexto de entrega de um desktop virtual para o teu usuário. Então, a gente reúne todas essas funções dentro de uma única janela. Eu faço esse slide aqui, eu trago esse slide justamente para fazer uma analogia a esses ar-condicionados mais modernos, né? Que você seta ali uma configuração de energia, não, de temperatura que você quer, e eles automaticamente eles vão aprender não somente a temperatura, mas as pessoas, quantidade, temperatura das pessoas, o clima que você tem em volta e etc., e ajustar o teu ar-condicionado para entregar o que você precisa, mas sempre olhando de forma bem econômica. Então, o Nerdio é a mesma coisa. Eu vou trazer uma plataforma que vai sempre estar assistindo, vai sempre estar olhando para o teu ambiente AVD, trazendo as melhores práticas, trazendo as melhores opções de otimização para o seu ambiente, não deixando a experiência do usuário ser impactada, que é o principal. Igual você não vai querer ter um ar-condicionado que se ajuste e você ficar com calor. Então, tudo isso daqui é parte, tá, do Nerdio Manager for Enterprise. Nós somos uma plataforma que ela vai trabalhar em conjunto com a AVD. Então, para quem já possui o AVD, é simplesmente mais um serviço dentro do Marketplace que você pode comprar. Toda a nossa solução ela é 100% compatível com o Azure Marketplace e só com Azure nós não temos a nossa plataforma para outra cloud pública. A gente só trabalha com a Azure e com o AVD. E aí nós trazemos justamente essas três opções aqui que a gente tem no PPT, que é otimizar e dimensionar muito melhor o seu computador, a sua storage e toda a parte administrativa. Aqui tem alguns dados de economia, pessoal, de até 75%, de 50% ali em custos de storage e computação do seu ambiente. E isso não é mentira. Para a gente ser conservador, eu posso cravar com vocês que, no mínimo, 30%, 20% você tem de redução no teu ambiente quando colocando o Nerdio. Uma outra coisa, você traz uma plataforma que vai garantir e vai facilitar também
acho que até foi uma pergunta ali do amigo, sobre resiliência, sobre recuperação de ambiente. Você vai ter, através do Nerd, uma plataforma que gerencia isso para você muito mais fácil, acelerando toda a implantação, fazendo também um gerenciamento unificado de todo o seu ambiente e integrando também as aplicações de Intune e etc. Tá? Você pode trabalhar com repositórios também locais. A mesma coisa a gente também pode aplicar aqui, né, para o ambiente de 365. Se vocês tiverem Windows 365, vocês também podem se beneficiar do Nerdio Manager for Enterprise e trazer esses benefícios de eficiência operacional, provisionamento, você tem uma melhor gestão das imagens. Todo mundo aqui que mexe com essa parte de virtualização sabe a dificuldade que é gerenciar imagens, né? Para quem é do passado, aí sabe de Machine Creation Service, sabe de Provisioning, então querem trazer essa mesma experiência de administração para dentro do ambiente AVD. Fora toda a parte de relatórios e etc. que a ferramenta traz para simplificar a sua administração. Esse slide eu gosto de mostrar porque é o reflexo de quando você tem a solução Nerdio do ambiente. A primeira linha que aparece aqui é uma linha de Azure não otimizado. Então, você tem um custo mensal ali mais ou menos de $25 por usuário, porque você não otimizou a parte de computação, você não otimizou a parte de disco, você não otimizou a parte de perfil dos seus usuários, ok? E quando a gente implementa Nerdio, você vai vendo que eles colocam aqui, para cada uma das funções, se a gente estivesse habilitando Nerdio, o quanto que eu estaria otimizando, né? Logo de cara, gente, muita gente tem o Auto-Scale, né, da Microsoft configurado, mas o Nerdio tem um Auto-Scale avançado que traz muito mais recursos para decidir, traz muito mais recursos para balancear também os usuários quando você fala em multi-session, e isso traz uma otimização absurda, né, para dentro do seu ambiente. Quando você olha também discos, quando você olha a reserva de máquinas, quando você olha também a parte toda de perfil dos usuários. Então, a gente tem alguns estudos e tem, inclusive, isso feito em provas de conceito de números que podem chegar até nos 83% aqui, é óbvio, um ambiente totalmente não otimizado, mas se a gente já aplicar, gente, no D0, uma solução dessa e garantir 30%, 20%, 40% de redução, já está ótimo para um ambiente de desktops virtuais. Então, esse é o principal foco da ferramenta, né? Trazer uma implementação mais rápida, uma gestão mais fácil e sempre olhar os custos operacionais que você tem no ambiente. Ok? Então, com a solução da Nerdio, o que vocês vão ganhar na hora da implementação? Relatórios sobre informações do ambiente e custos também por usuário por mês. Você consegue isso dentro do dashboard da própria Nerdio, as informações de custo por usuário por mês, inclusive o departamento, você pode separar isso. Uma gestão muito mais eficiente sobre as imagens, e para quem está acostumado com as outras soluções, conhecem outras tecnologias que têm essa facilidade, o Nerdio traz isso para dentro do AVD, porque aí usando uma única console você vai fazer esse gerenciamento muito mais fácil. Redimensionamento do ambiente, que é algo, assim, é onde tem a maior economia, onde vai ter a maior economia, que você vai ser sempre recomendado, né, a revisar os recursos computacionais do usuário, porque o próprio usuário, né, que está hoje com um perfil, ele pode mudar, porque hoje não é o final do mês para ele, porque hoje não é o começo do mês, e isso pode também trazer uma economia só clicando ali nas opções de relatórios do Nerdio. Inclusive, você pode, com um botãozinho, clicar em aplicar e automaticamente essa configuração recomendada pela Nerdio vai ser aplicado no seu ambiente. Você já tem economia. A gente fez, até semana passada, uma conclusão de uma prova de conceito num ambiente super pequeno, né, controlado, tudo, aonde em um mês a gente reduziu 18% a fatura do ambiente desse cliente. Ok? Isso só com um caso de uso. E é um cliente que já tem a vender há muito tempo, é um cliente que tem serviço também gerenciado,
e é cliente que tem já um conhecimento em cima da plataforma, ok? Temos também toda essa integração para criar para vocês recursos de DR, né, para vocês se prevenirem quanto a um desastre do ambiente, gerenciamento dos aplicativos, gerenciamento de políticas também, que é algo que a gente sabe que tem uma dificuldade. A assistente de AI, que, como eu falei para vocês, a nossa plataforma também ela é moderna, como os outros sistemas, e a gente vem nesse mesmo molde aí que os outros players, e também suporte ao Azure Local. Gerenciamento dos endpoints que a gente pode fazer, e o que eu gosto também de citar, o autoatendimento dos usuários finais. A gente tem um portal onde você consegue colocar algumas funções ali básicas para o seu usuário, para ele propriamente dentro da plataforma de AVD, ele poder fazer um resizing de máquina, ele poder fazer uma atribuição de uma aplicação específica, ele poder desligar a máquina dele, refazer a imagem da máquina dele, sem precisar de um suporte técnico aberto com o seu time. Então, a gente consegue customizar também isso para cada perfil de usuário, para você dar algumas ações e isso ser evitado um chamado dentro do seu sistema. Então, como principal objetivo, gente, aqui que eu queria passar para vocês a plataforma da Nerdio, ela vem para ajudar vocês para terem uma maior facilidade na gestão do ambiente AVD, olhar o seu ambiente justamente para otimizar ele para o modelo ideal de entrega da sua companhia, ok? E simplificar essa inserção do ambiente AVD para a sua corporação. E no final, quem vai se beneficiar são vocês e os seus usuários. E é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, ao time da Virtex, ao Fábio e a todos vocês presentes. E agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida e etc., a gente está à disposição. Legal, Val. Vocês estão na minha tela aí, na nossa tela está o meu contato. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, ou se levantar a mão, eu consigo liberar o microfone aqui. Eu acho que tem já algumas tem uma outra aqui que fizeram. Eu acho que o Fábio já até respondeu também. Isso, eu respondi algumas aqui no chat já, tá? Eu acho que as pessoas também conseguem ver no chat as perguntas e as respostas já, né? Sim. Não vem só para a gente a pergunta? Não. Dá para interagir. Legal. Isso. Bom, como a gente estava comentando, né, Geraldo, e até estava no nosso convite também, pessoal, a ideia aqui dessa apresentação é trazer um pouco de mais detalhes para vocês. A gente vai ter, a partir do próximo ano também, mais alguns outros webinars focados, de repente, em algumas funcionalidades específicas da Nerdio. A gente vai trazer também um pouco mais dessa experiência técnica, né, para vocês, de como a solução ela é configurável, como que ela é entregue, qual é a facilidade que ela traz. E aí vai ser muito mais um webinar de engenharia, e aí eu vou trazer o Juan para fazer isso com vocês. Mas hoje é o start disso. A gente queria trazer a introdução de AVD, trazer a introdução também de Nerdio, como que a gente trabalha junto, e nas próximas a gente trazer mais as informações técnicas para vocês verem real, né, como que isso está funcionando. Muito bom. Esperar mais um minutinho aí. Não precisa ficar com vergonha, não. Podem Vamos fazer lá, a pessoal, pergunta isso aqui. mesmo. Vamos lá, não se acanhem, não. Façam perguntas. É aproveitar o momento aqui do Geraldo, meu, do Daniel, para a gente interagir aqui. Temos mais alguns minutinhos aqui com vocês e seria muito legal ter essa participação aí. Tem muita gente que eu conheço aqui que tem outros ambientes. Eu gosto de provocar também, porque tem muita gente que eu conheço ainda da época que eu estava na Citrix, né? Muita gente pergunta sobre como que a gente pode fazer isso, né? Se a gente tem algum incentivo, né? Por já utilizar essas outras plataformas. Eu até arrisco dizer aqui que, por já utilizar uma plataforma de virtualização como Citrix, até mesmo VMware, vocês estão com 50%, 60% do caminho andado aí para uma solução de AVD. E aí, com certeza, trazendo, né, todo o benefício que o Fábio comentou, que já está incluso no licenciamento de vocês, isso é uma economia, porque vocês não vão precisar pagar por duas
licenças aí no final para entregar um desktop virtual. E falando do produto, né, a gente tem uma evolução absurda, né, dentro da plataforma do AVD, que hoje eu posso arriscar para vocês que 95% dos casos de uso a gente atende e atende tranquilamente. Teve um comentário aqui, Val e Fábio, do Danilo Ferrari, dizendo o seguinte: para quem não conhece a ferramenta, fizemos uma POC na empresa e é top demais. Bom ponto, Danilo. Obrigado pelo seu comentário. E a POC, eu costumo dizer que ela realmente é muito fácil e rápida de mostrar já para o seu usuário o negócio funcionando. Porque, de fato, é isso que o usuário quer. Vai melhorar minha vida em quantos por cento? De 0 a 10. Tá bom. Melhorou minha vida em 6, 7. Já estamos no lucro aí, né? A gente sabe que o usuário, nosso usuário, é um poder, ele tem um poder de definir tecnologia bastante grande, né? E estamos aqui para isso, né? A gente está aqui para atender o nosso usuário, né? Bom Isso comentário. mesmo. Boa, Danilo. Legal. Se alguém também quiser levantar a mão, aí eu posso desbloquear o microfone de todos, né? Os microfones estão habilitados para vocês, se vocês quiserem tirar do mudo e fazer alguma pergunta. Comentar com o pessoal que está aqui com a gente nesse momento, né, que para quem tem interesse aí de fazer um piloto e tudo mais, né, o time aqui está super à disposição para que a gente possa avançar nessa conversa junto com vocês e mostrar aí esses benefícios que eu e o Daniel apresentamos aqui, né, não ficar somente aqui no PowerPoint, na apresentação, mas a gente ir mostrar para vocês as possibilidades de redução mesmo, a facilidade que é a implementação, deploy desses serviços, como que a Nerdio, né, consegue, quando o ambiente bastante grande, ele trazer uma simplicidade para a administração, diminuindo complexidade. Eu tenho clientes aqui que o ambiente de VDI deles é super complexo, tendo pessoas dedicadas exclusivamente para fazer isso, e que a gente vem conversando ali para que o Nerdio entre no ambiente e diminua essa necessidade de ter um cara ali, um analista da TI, só cuidando de um serviço exclusivo, entende? Então, a utilização de um piloto aqui também ajuda a trazer esse sentimento de entendimento como que é a redução que e a Nerdio com Microsoft aqui com Virtex a gente consegue trazer para vocês. Legal, teve um comentário aqui, uma pergunta do Felipe Fonseca, tá? Fiquei interessado na parte de IA do slide anterior. Poderia nos explicar quais benefícios, aonde ela poderia atuar para nos ajudar no gerenciamento do ambiente? Boa pergunta aí. Você quer Boa. colocar o Sim. slide? Eu faço aqui porque eu tenho visto, inclusive, alguns treinamentos internos, né, dessa parte de IA, e justamente a gente percebe que essas recomendações que a ferramenta ela traz já é a IA da própria Nerdio trabalhando isso no background, porque eu acho que é quase impossível você ter uma pessoa operacionalmente olhando, deixa eu ver o perfil do Geraldo agora, como que ele está usando ali o desktop virtual dele. Está com muita CPU, está com muita memória, está com muito disco, que aplicação que ele está usando, quanto tempo ele usa, quando que ele usou mais, seria impossível, né? Então, a Nerdio tem essa parte da IA dela, olhando a todo momento o comportamento do usuário dentro do desktop virtual. Fora isso, né, também tem toda uma automação que pode ser feita e você usar perguntas e respostas ali da própria ferramenta. É muito bacana. Vou pedir inclusive depois pro Juan trazer um pouco dessa experiência nas demonstrações técnicas, mas basicamente é isso. Pegando o gancho aqui, vou deixar o Felipe fazer a pergunta aí primeiro. Vai lá, Felipe. Opa, pessoal, entender o quanto isso está maduro na ferramenta, né? Por exemplo, vamos supor, quando ela faz essa análise e entrega essa
esse detalhamento para a pessoa que está fazendo gestão, ela chega a oferecer, por exemplo, posso aplicar isso? Ou, por exemplo, do ponto de vista de segurança, se houve alguma coisa, alguma quebra alguma tentativa dentro desse dispositivo que está sendo usado pelo o colaborador, né? Se houve algum tipo de violação de alguma regra, alguma política de segurança daquele equipamento, se esse tipo de análise é feito, e se, por exemplo, vamos supor, houve alguma recomendação de otimização desse equipamento de acordo com o comportamento do usuário, como vocês disseram. Ele dá uma opção assim, cara, posso aplicar isso, eu não posso aplicar isso, alguma forma de automatização disso que possa, vamos dizer assim, reduzir o tempo de suporte, né? Porque aí, imagina Não. que durante o uso, né, eu posso ter que ter um time de sustentação para poder atender aquele usuário. Vamos supor que a pessoa está tendo um problema para utilizar a sessão dele, né? Aí precisa destravar a sessão, precisa derrubar a sessão dele para que ele possa logar novamente. Quando acontece isso, a própria ferramenta pode fazer pode identificar esse problema e fazer auxiliar o usuário final, né? Ou eu tenho que ter um time de suporte atuando em cima disso. Existe algum tipo de ação autônoma? Felipe, é o Juan, aqui, o engenheiro de vendas da Nerd. O escopo que você colocou aí, ele é um pouco mais abrangente, né? O que eu posso destacar aqui, alguns pontos. A ferramenta, o Nerd, ele tem o que a gente chama de Auto Heal for Broken Hosts. O que é isso? A ferramenta vai ficar observando o agente de AVD, e aí, uma vez percebido esse tipo de comportamento que vai, por sua vez, interromper a experiência do usuário, ele toma uma determinada ação. Ações com o intuito de remediar o equipamento, o servidor. Aí você colocou alguns outros aspectos, eu só não consegui capturar todos, eu consegui capturar esse em específico. Tem mais algum que você quer elaborar mais? Seria esse, e seria também a parte que é mais voltada à sessão, né? Porque a pessoa está se conectando ali Verdade. até quanto ela teria que. Ela poderia tomar essa ação sozinha, né? Sem precisar do time de suporte. E o outro aspecto também era, por exemplo, se eu tiver alguma quebra de alguma política de segurança em relação ao uso do equipamento, se esse tipo de análise é feita e é passado um relatório, né? Porque, assim, a gente pode ter colaboradores que possam estar bem intencionados, e a gente tem que entender também que, como, né, qualquer ambiente, pode acontecer da pessoa não estar tão bem intencionada assim em algum momento. Então, nesses casos, ele faz esse tipo de análise e entrega algum tipo de relatório, e também para a situação de, por exemplo, de repente aquele cara, ele se conectou lá, ele está fazendo um tipo de utilização fora do programado, ou está tentando acessar algum tipo de aplicativo do próprio equipamento, sendo que o que foi liberado é só o aplicativo A, B e C, e aí se esse cara está tentando ter acesso direto ao equipamento, né? Porque uma das ideias que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, eu quero entregar um equipamento para o cara usar, que a hora que ele liga o equipamento, a tela estoura direto para login, e aí o cara vai fazer o login dele, e aí ele só vai poder utilizar os aplicativos que eu deixei lá para ele utilizar. Mas eu posso ter também algum tipo de usuário que, de repente, sei lá, colocou numa USB de um outro dispositivo, tentou violar o equipamento, ou tentou abrir coisas dentro do equipamento que ele não poderia usar, né, um navegador diferente, ou para acessar algum site diferente que ele não poderia acessar, coisas nesse sentido. Se eu tenho algum tipo de relatório de segurança para isso, quebra de política de segurança. Tá. Primeiro sobre a parte de operação, né, principalmente do time de nível 1, nível 2. A console ela vai trazer ali benefício nesse sentido. Então tem um perfil específico para o usuário de helpdesk, onde o usuário de helpdesk consegue ver o que é pertinente a ele. Ou seja, ele consegue ver quem está conectado e tomar ações contra esse usuário que está conectado. O usuário liga para ele, reportando um problema, então ele pode
fazer o que a gente chama de sombra, né, de shadow da sessão do usuário, com o consentimento do usuário final. Então, o usuário de helpdesk ele pode entrar e ver o que está acontecendo na sessão do usuário. Eu não consigo logar, está dando um erro. Então, ele consegue também forçar um logoff de uma sessão que ele vê ativo e o usuário final talvez reporte que essa sessão ele não está conectado. Ele consegue ou somente desconectar o usuário para, de repente, uma tentativa. Além disso, tem a parte que é bem crítica com relação ao homing profile do usuário, né? Às vezes ele reclama que uma aplicação não está abrindo, ou um executável está apresentando um erro, uma planilha corrompeu, etc. Nesse sentido, ele tem o usuário de helpdesk, ele tem o poder aí de fazer o reset do profile dele ou restaurar o profile desse usuário de uma data anterior. Além disso, se você quer transferir um pouco dessa responsabilidade para o seu usuário final, o usuário que está ali utilizando a sessão de desktop, você pode prover a esse usuário um portal de autosserviço, onde ele pode reiniciar a máquina dele, parar, redimensionar a máquina dele de acordo com parâmetros que você mesmo setou. Ele pode fazer a reimagem, ou seja, pode formatar a sessão de desktop dele, pode também, uma vez configurado o devido backup, ele pode também restaurar a sessão de desktop. Com relação aos outros aspectos que você citou, principalmente no que tange a quebra de equipamento, etc., aí a gente vai entrar num escopo que é mais abrangente da sua organização, né? Provavelmente você usa o Defender, ou você tem aí o Intune, ou você tem aí também, está transitando, né, de políticas de grupo, AppLocker, para uma ferramenta mais moderna. Tranquilo? Respondi tudo. Tem mais algum ponto que você quer elaborar? Não seria só isso. Obrigado, hein? Não por isso. Pessoal, acho que é isso, né? Se tiver alguém queira falar, fica à vontade. Tem também uma outra questão que é assim, a forma de cobrança do Nerdio, né? Como é que funciona? Porque a gente fala, eu não sei se eu peguei tudo, porque eu tô fazendo alguns atendimentos aqui, mas eu não lembro de ter visto algo em relação a isso, né? O que eu vi foi aquele slide de economia, né? De provisão de economia. Mas como é que funciona a questão de cobrança da ferramenta mesmo? Felipe, a cobrança ela é feita direto na sua conta Azure, tá? Na sua billing da Azure. E o licenciamento ele é cobrado por usuário ativo no mês. Usuários que logaram dentro da plataforma do AVD no mês corrente. Ok? Ou você pode também ter já uma opção de licenciamento concorrente, né? Aí você pega a concorrência, um pool de licenças lá da Nerdio de usuários concorrentes, visto que você já sabe, né, aprendeu a quantidade de usuários concorrentes que você tem no mês. Entendi. Então, o custo seria dessa maneira, mas assim, eu tenho ali, seria por usuário simultâneo, né? No caso. As duas coisas. Eu posso ter usuário simultâneo, vamos pensar num call center, né? Eu posso ter uma baia com 100 usuários, né? E eles estão 3 turnos. Ou você licencia 300 usuários, 300 licenças, que são os usuários possíveis no mês, né? Usuários ativos no mês, ou você licencia 100 concorrentes, porque você sabe que não vai ter mais que aquilo, que você só tem os 3 turnos, mas a concorrência só tem de 100 no ambiente. Entendi. Maravilha. Isso tudo respeitando, Felipe, a sua conta no Marketplace. Se você tiver um MAC com a Microsoft, a gente respeita também esse MAC. Se você tiver um dólar definido com a Microsoft, a gente respeita esse dólar. E é isso, é muito simples. Legal. Então você segue um contrato que eu já tenho com a Microsoft, né? As mesmas características. Legal, show de bola. Isso. Um diferencial legal. Isso aí
adianta muito o processo de ativação da subscrição, porque uma vez que você colocou, você não precisa revisitar compras, fazer tudo. Normalmente é só uma aprovação interna. Ó, time, eu vou usar aqui o Nerd, vai custar tanto, pronto. Então, isso é fácil. Esse é um caminho aí, né, Daniel, que a gente economiza um super tempo de assinaturas de Nossa. contratos, envolvimentos jurídicos, suprimentos, POs, etc. Tudo isso que a gente sabe que toma um grande tempo ali de todos os envolvidos e que, no caso do Nerd aqui, como ele é um serviço de marketplace e o cliente já possuindo um contrato com a Microsoft, já possuindo uma assinatura no Azure, ele consegue ir lá direto no marketplace, aceitar a private offer, e dar ok e sair usando o Nerd já imediatamente, né? Maravilha. Show de bola. Obrigado, hein? Boa. Bom, Geraldo, acho que é isso. A gente passou aqui alguns minutos. Agradeço o Felipe aí por ter vindo aí no microfone, trazer suas perguntas, suas dúvidas, super pertinente aqui, relevante. Vamos fazer outras sessões aí no futuro, pessoal. Então fiquem ligados aqui. A gente vai mandar novos convites aí. E, Geraldo, Daniel, muito obrigado. Cara, foi super bom aqui. Espero que a gente possa continuar aí nessa ideia aqui de popularizar Nerd, o AVD e Vertex aqui junto, tá? Legal, show. Eu que Show. agradeço, Fábio, Obrigado a agradeço você. Valverde, agradeço equipe. Um abraço a todos aí, bom fim de semana. Valeu, gente. Obrigado a Obrigado. todos. Até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.